E se eu te dissesse que tudo aquilo que você vive, a dor que parece não passar, os conflitos que se repetem, as feridas emocionais que insistem em sangrar, não vêm exatamente do outro, mas de algo mais íntimo, mais silencioso, de um lugar dentro de você que talvez você nem saiba que existe? E se a dor que você sente não fosse um castigo, nem um acaso, mas um chamado da sua alma, tentando te mostrar, de todas as formas possíveis, aquilo que você ainda não teve coragem de ver? Não estou falando de culpa. Não é sobre você ser responsável pelo que os outros te fizeram. É sobre perceber que muitas vezes o que mais nos machuca é justamente aquilo que a gente se recusa a olhar em nós mesmas. Não é o que você é que te prende na dor. É o que você ainda tenta esconder. As partes que você aprendeu a rejeitar. Os sentimentos que você sufocou para ser amada. Os traços que achou que precisava apagar para ser aceita. E se eu te dissesse que existe, sim, um mecanismo dentro de você, esquecido, adormecido, capaz de te tornar emocionalmente invulnerável, mas não do jeito que talvez você esteja imaginando. Não é se fechando, criando muralhas, fingindo que não sente. Não é endurecendo o coração ou ignorando o que te afeta. É exatamente o contrário. É atravessar as emoções até o fim, até que elas não tenham mais poder de te derrubar, até que você consiga olhar para a dor sem se perder nela. Você já teve a sensação de que uma simples frase foi suficiente para te desmontar por dentro? Como se uma observação, aparentemente inocente, abrisse uma ferida antiga e você nem soubesse explicar por que aquilo doeu tanto. A verdade é que tem palavras que não machucam pela forma como foram ditas, mas porque encostaram em algo que ainda estava em carne viva, numa dor que você nunca teve chance ou coragem de encarar. Agora imagina, e se depois de compreender o que você vai descobrir aqui, absolutamente nada, nem ninguém, conseguisse mais te afetar do mesmo jeito? Não porque você virou pedra, mas porque se tornou inteira. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, dedicou a vida a estudar os mecanismos invisíveis da mente humana. E ele chegou a uma conclusão que, de tão desconfortável, muita gente ainda resiste em aceitar. A maior parte do que sentimos, especialmente aquilo que nos fere profundamente, não tem origem no mundo externo. Vem de dentro. São partes nossas que foram rejeitadas, partes que aprendemos a esconder, a silenciar, a negar. E quanto mais a gente nega, mais elas gritam. Gritam na forma de ciúme, raiva, mágoa, insegurança. Gritam nas relações, nos padrões que se repetem, nas situações que nos tiram do eixo. Jung chamou isso de a sombra. E dizia algo essencial. Enquanto essa sombra não for trazida à consciência, ela vai seguir no controle. Ela vai escolher por você. Vai decidir quem você ama e quem você afasta. Vai determinar como você reage e até o quanto você sofre. Mas aqui está a boa notícia. Quando você reconhece essa sombra, quando para de fugir dela e começa a encará-la com maturidade e presença, tudo muda. Você para de viver no modo sobrevivência e começa, enfim, a viver com verdade. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Sobre o que é de fato essa sombra, como ela se forma, como ela age e, o mais importante, como você pode atravessar esse território que parece escuro e descobrir nele a chave para uma paz interior que não depende de ninguém. Se prepare, porque uma vez que essa luz acende, ela não se apaga mais. Pensa comigo. Tudo aquilo que você evita sentir não desaparece. Na verdade, te persegue, te ronda, se disfarça em reações que você não consegue explicar, em irritações sem motivo aparente, em dores que parecem vir do nada. Agora imagina uma menina. Ela é espontânea, sensível,
Percebe o clima de uma sala sem que ninguém diga uma palavra. Mas sempre que ela expressa essa sensibilidade, vem alguém e diz: "Você é sensível demais. Para de chorar por qualquer coisa. Você precisa ser mais forte." E aos poucos, ela aprende a calar. Ela engole o que sente, finge que não se importa. Aprende a colocar um sorriso no rosto mesmo quando o peito está pesado. Mas aquilo não some. Aquilo vira outra coisa. Vira um nó na garganta que ela não sabe de onde vem. Vira crises de ansiedade. Vira dificuldade para confiar nos outros. Ou, ao contrário, vira uma armadura. Ela se fecha, se endurece, tenta ser forte e se desconecta de si mesma. Tudo isso porque uma parte dela nunca pôde existir por inteiro. Nunca foi validada. Foi rejeitada tão cedo que ela nem lembra mais como seria viver com leveza. Jung observou esse padrão em milhares de pessoas ao longo da vida clínica. E ele entendeu algo essencial. Sempre que a gente reprime uma emoção, um desejo, uma dor, a gente não se livra dela. A gente só a empurra para um lugar mais fundo, o inconsciente. Mas o inconsciente, ele não dorme. Ele é como um sistema vivo, pulsante, que encontra maneiras de se manifestar. Ele projeta, ele repete, ele atrai, sem que você perceba, pessoas e situações que fazem você reviver justamente aquilo que tentou esquecer. Para você ter uma ideia, um estudo feito em Lyon, em 2019, com pacientes em terapia, mostrou que quase 80% dos conflitos recorrentes em relações vinham de padrões emocionais inconscientes. Ou seja, não era sobre o outro. Era sobre o que aquelas pessoas carregavam dentro de si, sem saber. E isso explica tanta coisa. Sabe aquele colega que te irrita profundamente só porque parece seguro demais de si? Ou aquela amiga que fala o que pensa com uma naturalidade que te incomoda? Ou aquela pessoa calada, distante, que parece provocar uma inquietação em você só por estar ali? Já pensou que talvez o problema não seja eles, mas sim o que eles despertam em você? Às vezes o que mais nos incomoda no outro é exatamente o que a gente não consegue aceitar em nós mesmas. E é aí que entra um dos conceitos mais poderosos da psicologia junguiana, a projeção. Jung dizia: nós projetamos nos outros aquilo que ainda não conseguimos aceitar em nós mesmos. Se esse conteúdo tocou algo em você, deixa nos comentários. Eu aceito receber o amor. Dizer isso em voz alta e por escrito é como abrir um canal para o universo te ouvir. E se quiser dar um passo a mais nesse processo, o link para o quiz da sua vida amorosa está aqui na descrição. Ele vai te mostrar, com clareza, onde você está no seu caminho afetivo e o que ainda precisa ser integrado. Vou te contar uma história real que ilustra isso perfeitamente. Marie era professora, dava aulas em Bordeaux e vivia incomodada com a arrogância dos alunos. Ela dizia que se sentia desrespeitada, que eles eram insolentes, cheios de si. Mas quando começou a fazer terapia, algo surpreendente veio à tona. Marie cresceu numa família que exaltava a humildade acima de tudo. Ser discreta, não chamar atenção, nunca se gabar. E ela, querendo se encaixar, sufocou desde cedo o desejo de ser reconhecida. Aprendeu que mostrar brilho era quase um pecado. Só que esse desejo não morreu. Ele virou sombra. E agora, cada vez que via um aluno expressando segurança, autoconfiança, reconhecimento, aquilo a feria. Não porque eles estavam errados, mas porque tocavam numa ferida que ela carregava e nunca tinha curado. E é assim com todos nós. Aquilo que você sente em relação ao outro, seja irritação, ciúme, admiração ou desprezo, quase sempre diz mais sobre você do que sobre ele. É um espelho. E enquanto você não olha para esse reflexo com verdade, continua vivendo presa a dores que não entende.
reagindo de formas que não consegue controlar. Mas existe um caminho, e ele começa exatamente por aqui. É o caminho da integração da sombra, do acolhimento daquilo que antes parecia inaceitável, de olhar para dentro, com coragem, sem julgamento, e finalmente dizer: eu vejo essa parte de mim, e mesmo assim, eu escolho me amar. Quando você começa esse processo, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque você para de lutar contra si mesma e começa a existir por inteiro. A chave, segundo Jung, não está em evitar a dor, não está em fingir que ela não existe, e também não está em se distrair com trabalho, redes sociais ou relações rasas que só preenchem o vazio por algumas horas. A chave está em algo que quase ninguém nos ensina, algo que exige coragem, mas transforma por dentro: integrar. Integrar é muito mais do que entender racionalmente o que você sente. É olhar, de verdade, para aquelas partes suas que você aprendeu a esconder. É reconhecer, aceitar e, com o tempo, até acolher tudo aquilo que você tentou reprimir para ser amada, aceita, suficiente. Aquelas emoções que você aprendeu a chamar de erradas. A raiva que você engole em silêncio, a inveja que finge que não sente, o desejo que te assusta, a tristeza que você mascara com um sorriso. Aqueles impulsos que você mesma julgava como fracos ou feios. Os medos que você esconde até de si mesma. Tudo isso é sombra. E enquanto essa sombra não é reconhecida, ela age sem que você perceba. Ela sabota suas relações, suas escolhas, sua capacidade de viver com leveza. Ela te faz repetir padrões, se envolver com as pessoas erradas, reagir com intensidade onde você só queria paz. Mas quando você começa a integrar, algo muda. Esse processo, sim, é delicado. Às vezes dói, às vezes dá vontade de voltar para a zona de conforto e fingir que está tudo bem. Mas a verdade é que nada é mais libertador do que esse encontro com quem você é, de verdade, por inteiro. Em 2022, um grupo de psicólogos do Centro de Saúde Mental de Toulouse acompanhou pacientes ao longo de 6 meses. Eles aplicaram um protocolo inspirado diretamente nos estudos de Jung, escrita terapêutica para explorar o inconsciente, exercícios de visualização para acessar imagens internas e confrontos emocionais conscientes, onde cada um era convidado a olhar para a própria dor sem fugir. E o resultado? Depois de 6 meses, mais da metade dos pacientes relatou algo que parece simples, mas é imenso. Eles já não reagiam mais como antes. Críticas, julgamentos, desentendimentos, tudo aquilo que antes os desequilibrava já não tinha mais o mesmo poder. As situações externas continuavam acontecendo, mas por dentro eles estavam diferentes, mais conscientes, mais centrados. Porque quando você integra sua sombra, deixa de projetar suas feridas nos outros, deixa de ler o mundo com os olhos da dor e começa a enxergar as coisas como elas realmente são, e não como o seu passado dizia que eram. Jung costumava dizer: a gente não se ilumina imaginando figuras de luz, a gente se ilumina quando tem coragem de olhar para nossa escuridão. E é exatamente isso que mais assusta, porque olhar para essa escuridão exige se despir, exige parar de se proteger, exige abrir as portas daquela parte sua onde estão guardadas a raiva não expressa, a carência camuflada, a dor que você esconde, até de si mesma. A gente foi ensinada a fugir dessas partes, a sorrir quando queria chorar, a ser forte quando estava quebrada, a ser aquela que resolve tudo, enquanto por dentro só queria colo. Mas a luz de verdade não vem dessa fuga. A luz vem do encontro. Ela nasce no momento exato em que você olha para dentro e diz: sim, eu sinto isso. Sim, eu tenho essas falhas, essas sombras,
essas contradições. E mesmo assim, eu mereço amor. Não é fingindo que você não tem feridas que vai encontrar paz. É quando você finalmente para de se negar, de se mutilar emocionalmente para caber no ideal de alguém. E passa a aceitar cada parte sua, sem vergonha, sem culpa, sem precisar esconder. Porque quando você se aceita inteira, o mundo perde o poder de te ferir. A consciência é essa luz. Mas não é uma luz suave, dessas que só iluminam o que é bonito. É uma luz intensa, crua, que invade os cantos mais escondidos da alma, aqueles que você evitou por anos, às vezes por uma vida inteira. E uma vez acesa, ela não se apaga mais. Você pode até tentar esquecer, voltar para os velhos hábitos, para as distrações de sempre. Mas algo dentro de você já viu, já entendeu. E o que foi visto não pode mais ser desvisto. Essa é a virada silenciosa, mas poderosa. Porque é aí, exatamente aí, nesse olhar sincero, nu, sem filtro, que mora a sua verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você é, sem precisar fugir de si mesma. Porque enquanto você ignora sua sombra, ela continua no volante. É ela quem escolhe com quem você se envolve. É ela quem te faz explodir, calar, se fechar ou implorar. É ela quem transforma pequenos gestos dos outros em tempestades dentro de você. Mas no momento em que você para, respira e olha para tudo isso com coragem, você toma de volta o leme. Você deixa de ser passageira da sua história. Você se torna a protagonista da sua realidade emocional. E de repente, ninguém mais tem poder sobre você. Não porque o mundo mudou, mas porque você já não está mais em guerra com suas próprias partes. É como se pela primeira vez você se olhasse no espelho e dissesse: eu me vejo, eu me aceito, e eu escolho não me abandonar de novo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez a mais importante de todas. Não responde rápido, sente, respira, olha para dentro. O que nas outras pessoas ainda te incomoda tanto? Aquela atitude que te tira do sério. Aquele comportamento que te fere mais do que devia. Aquela característica que te desperta raiva, desprezo, impaciência. Aquele tipo de pessoa que te faz julgar sem pensar duas vezes. Pensa nisso com honestidade, porque muitas vezes é exatamente aí que mora a sua verdade mais escondida. A sombra, lembra? Ela não grita, ela sussurra. Ela se disfarça nas críticas que você faz, nos incômodos que parecem óbvios, nas frases que você diz com convicção, mas que escondem uma parte sua pedindo para ser olhada. Se esse conteúdo tocou algo em você, deixa nos comentários. Eu aceito receber o amor. Dizer isso em voz alta e por escrito é como abrir um canal para o universo te ouvir. E se quiser dar um passo a mais nesse processo, o link para o quiz da sua vida amorosa está aqui na descrição. Ele vai te ajudar a entender onde você está no seu caminho afetivo e o que ainda pode ser integrado para viver relações mais verdadeiras e saudáveis. Às vezes, o que você mais julga em alguém é o que você não se permitiu ser, ou o que, lá no fundo, você tem medo de se tornar, ou até o que você gostaria de ter a liberdade de expressar, mas aprendeu a sufocar. Você odeia quem se impõe demais? Talvez tenha aprendido a ser pequena para caber. Te irrita quem fala alto, quem brilha, quem chama a atenção? Talvez ainda exista uma parte sua que quer ser vista, mas morre de medo de brilhar. Tem raiva de quem parece frágil demais. Talvez seja porque você mesma não se permite ser vulnerável. Talvez porque um dia sua fragilidade não foi acolhida. E agora você se protege, atacando aquilo que representa a dor que um dia te ignoraram. Essa pergunta, simples e desconfortável,
é um dos caminhos mais potentes para sua cura. Porque o que incomoda no outro não é sobre ele, é sobre você. É sobre suas histórias não contadas, suas emoções engolidas, seus desejos calados. Se você está pronta para receber esse amor e essa cura, escreva aqui nos comentários: eu aceito receber o amor. Abrir esse canal é o primeiro passo para deixar o universo te enviar a transformação que você merece. E enquanto você continuar apontando para fora, vai continuar se afastando de si mesma. Mas quando você tem coragem de responder, de verdade, quando você para de fugir das respostas difíceis, você abre a porta mais importante da sua jornada, a porta que te leva de volta para você. Então eu repito, com carinho, mas sem suavizar: o que nos outros ainda te incomoda tanto? Porque é bem aí que pode estar a sua maior chance de se libertar. No fim das contas, a liberdade que a gente tanto busca não vem de mudar os outros, vem de parar de se abandonar. A cura começa quando você escolhe se ver por inteiro, sem máscara, sem filtro. Quando entende que até suas sombras têm algo para te ensinar. E que a paz verdadeira não é a ausência de dor, é a presença de consciência. Porque a sua verdade, aquela que te liberta, nunca esteve do lado de fora, sempre morou em você.